Olá, aprendiz! Tudo bem com vocês? Aqui é Henrique e esse é o Ateliê de Edição de Vídeo. O motivo desse vídeo é porque eu estou gripado, então, por uma questão de segurança do combate à pandemia de Covid-19, nossos encontros presenciais estão temporariamente suspensos até que o meu exame de Covid, até que surja o resultado do meu exame de Covid, para saber se é ou não. Isso é um protocolo que deve ser seguido, inclusive por vocês, aprendizes, a surgirem qualquer sintoma de gripe, vocês devem vocês precisam me avisar, devem não comparecer aos nossos encontros presenciais e precisam fazer um exame de Covid para saber se está tudo bem com vocês. E, enfim, nós vamos aproveitar essa videoaula para fazer uma rápida recapitulação do que vimos até agora em nossos encontros presenciais. Então esse vídeo está dividido em duas partes. Primeiro nós vamos falar um pouco dos aspectos teóricos e conceituais de nossas discussões e a seguir nós vamos ver dentro do GIMP algumas ferramentas para tentar realizar o exercício que foi proposto em sala. Vamos lá então? Bom pessoal, nós começamos nossas discussões falando sobre o conceito de justaposição. Nós utilizamos como ponto de partida para essa discussão essa imagem. Vocês me perdoem aqui, eu não anotei o nome do artista que fez essa imagem. Eu estou procurando, mas nem a ferramenta do Google conseguiu encontrar. Eu sei que ele é um artista russo e ele trabalha justamente com montagens de fotografias. A partir dessa imagem disparadora, nós introduzimos dois conceitos que serão importantes para os nossos trabalhos. O primeiro deles, e que nós não vamos falar hoje, nós vamos ver isso mais adiante, quando nós estivermos falando de composição da imagem fotográfica, é a ideia de simetria. Basicamente, nesse momento, é importante para a realização do exercício proposto que vocês entendam simetria, que é uma questão de proporção, que vocês entendam simetria como um equilíbrio dessa imagem fotográfica. Ou seja, os elementos estão distribuídos de forma igual nessa imagem. Isso cria uma sensação em nós que estamos observando de algo equilibrado. Uma imagem, a princípio, ela pode ser simétrica ou assimétrica. E é possível que essa assimetria também tenha, em sua forma de organização, algumas regras de proporção. No entanto, como eu disse, nós não vamos falar sobre isso hoje e vamos seguir para o conceito de justaposição. Como eu disse para vocês, justaposição é um conceito muito importante para montagem cinematográfica e para edição de vídeo, e que consiste basicamente em um elemento A unido a um elemento B gera uma ideia C que não está nem em A nem em B, mas ela é uma construção intelectual que é feita por quem observa essa imagem. E, obviamente, esse efeito dessa construção intelectual é algo que foi planejado pela pessoa que montou essa imagem, que construiu essa imagem. Então, se nós formos voltar ao nosso exemplo de aula, nós vamos ver que essa imagem parece uma estação de trem. No entanto, como nós discutimos, o lado esquerdo dessa imagem e o lado direito dessa imagem são lugares diferentes
e eles parecem ser o mesmo lugar por efeito da montagem. Ou seja, essa estação ela não existe na realidade, ela só existe enquanto uma construção intelectual que é feita por nós que observamos essa imagem e julgamos que isso é o mesmo espaço. Mas como nós analisamos em sala de aula, nós podemos perceber por alguns elementos gráficos dessa imagem que denunciam esse efeito de edição, principalmente nas áreas das junções entre as duas imagens. E, obviamente, elas foram unidas no centro, então é aí que nós devemos procurar as marcas da edição. Fecha parênteses. Passando para a discussão do audiovisual, a gente vai trabalhar muito com essa ideia de justaposição, porque nós vamos unir planos audiovisuais, imagens e sons que, unidas em diferentes planos, vão provocar conceitos que não estão nessas imagens, assim como no exemplo que nós vimos em sala. Bom, e para tentar entender um pouco melhor disso na prática, e também para ver algumas ferramentas de edição dentro dos softwares que nós vamos usar no nosso laboratório, foi proposto a vocês um exercício onde vocês fizessem uma montagem a partir de 2 elementos e criassem algo que não existe. Ou seja, vocês iam tirar fotos de 2 coisas que existem na realidade e iam criar uma terceira que só existe para o espectador que observa essa imagem. Para construir isso com imagens fotográficas, nós fomos utilizar o GIMP, que é o software disponível em nosso laboratório. Nós falamos rapidamente sobre o GIMP, ele é um software livre, ele começou a ser desenvolvido pela comunidade de desenvolvedores Linux, ou seja, ele é uma ferramenta para software livre desde seu surgimento, e ele tem muitas ferramentas semelhantes ao Photoshop, que é o editor de imagens mais utilizado nos dias de hoje. Embora encontrar essas ferramentas no Photoshop e no GIMP sejam por caminhos diferentes, a gente pode dizer que a maioria delas estão em ambos os programas. Nesse sentido, vamos ao GIMP. Para quem não esteve presente nos nossos encontros e para quem não pôde ir às nossas aulas, esse é o software que nós vamos utilizar para trabalhar com imagens fotográficas, com alguns grafismos, cartelas, etc. E vocês podem baixá-lo gratuitamente no site que aparece na descrição desse vídeo. Nós não vamos explorar em tantos detalhes as ferramentas tal como nós vimos nos encontros presenciais, mas aqui basta dizer que nós vamos abrir um projeto e vamos colocar as 2 imagens que nós fizemos dentro da nossa área de trabalho do GIMP. Então, é aqui que nós abrimos um novo projeto. É aqui que nós importamos as fotos. Existem muitas maneiras de fazer isso. Eu vou simplesmente clicar e arrastar direto da pasta onde elas estavam salvas para a área de trabalho do GIMP. Como vocês podem ver, isso cria camadas, ou seja, automaticamente o GIMP joga essas imagens, cada uma delas em uma camada diferente. Isso vai ser importante para a gente ter mais liberdade e trabalhar mais facilmente com essas imagens de forma individual. E agora nós podemos fazer os ajustes necessários para encaixar uma dessas imagens na outra e assim criar algo que não existe.
É preciso dizer aqui um parênteses que esse exercício foi muito livre, então eu peço desculpas porque essas imagens não foram pensadas anteriormente à captação. Ou seja, foi algo muito espontâneo, algo que encontrei ali na hora e que me interessava, no caso, essas linhas e tentar encaixar essas linhas de alguma forma e criar uma continuidade entre essas linhas que só existe enquanto construção intelectual. Evidentemente, nós temos vários problemas. Se nós formos voltar ao nosso exemplo, nós vamos ver que as duas imagens, e eu disse isso em sala, as duas imagens possuem um ponto de fuga em comum. E isso facilita na hora de fazer a junção. Aqui no nosso exemplo, que eu estou editando no GIMP, os fundos das imagens são muito diferentes. E para que a gente fizesse uma junção perfeita, a gente precisaria trabalhar com o fundo também, não apenas com as linhas principais dessa imagem. De todo modo, a título de exemplo, para o uso das ferramentas do GIMP, isso nos será bastante útil, mesmo não tendo sido previamente planejado. Então, enfim, existem vários controles de ajustes que nós podemos fazer nessas imagens. Por exemplo, nós podemos ajustar o tamanho, nós podemos ajustar a posição, nós podemos ajustar a perspectiva e, enfim, basicamente essas são as ferramentas principais que vocês vão ter que utilizar para encaixar uma imagem na outra, ou para tentar encaixar uma imagem na outra. Então, pessoal, isso foi apenas uma introdução, isso vai ficar muito mais claro quando vocês estiverem operando o GIMP dentro do nosso laboratório. Inclusive, eventuais dúvidas que vocês tenham eu posso tentar solucionar ali na hora, mas nós aguardamos o resultado do meu exame de Covid para saber se está tudo bem. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.